Então, eu vou falar, como o doutor Zaquim já falou, sobre o inventário extrajudicial, no tabelionato de notas. Só que como eu vou falar a prática mesmo, né? Mas como ele é um inventário, como é no tabelionato de notas, mas não deixa de ser o inventário. Então, vou falar um pouquinho também sobre o inventário propriamente dito, né? O inventário, o que é o inventário? Reunir todos os bens do falecido. Vai se apurar os bens móveis, imóveis, todos os bens que ele tiver. E vai contar também no inventário se ele tiver um ativo, alguma coisa a receber, ou se tiver dívidas, se tiver algum legado. Vai fazer a reunião de todos os bens. Essa reunião de todos os bens, o conjunto dos bens do falecido é o espólio, que é a universalidade dos bens do falecido, né? Do de cujos, como costumamos falar, não é? Então, no inventário, a nossa lei, a legislação, ela adota o princípio da SAICINE. Alguns falam CESINE. O que eu já assim, mais comum é SAICINE. É assim, quando a pessoa faleceu, tendo bens, abre-se automaticamente a sucessão. E esses bens são transmitidos diretamente para os herdeiros. Os herdeiros não precisam nem saber se for transferido esses bens para eles, mas é automático. E o inventário, ele é feito, o procedimento, para regularizar, para transferir, porque os herdeiros já adquiriram, mas para regularizar a documentação, a necessidade do procedimento, do inventário, a escritura. E, como pelo princípio da SAICINE, transfere na data do óbito, tem que ser observada a legislação vigente na data do óbito. Não pode ser, se eu estou dando entrada no inventário hoje, mas a pessoa faleceu lá atrás no Código Civil de 16, vou utilizar o Código de 16. Então, temos que observar, tomar esse cuidado, né? As espécies de sucessão, a sucessão legítima, que é aquela que decorre da lei, e a sucessão testamentária, que é aquela disposição de última vontade, onde a pessoa, antes de falecer, deixou em testamento para quem ele queria deixar a parte disponível dele. E quanto aos efeitos, também a sucessão, ela é a título universal. A título universal, quando transfere toda a herança, se transfere para os herdeiros. E ela também pode ser a título singular. Quando o de cujos deixou um determinado bem para uma pessoa, essa é a título singular. Por exemplo, ele deixou um imóvel para uma pessoa, um determinado imóvel para uma determinada pessoa. Ele não deixou aquela totalidade, ele só deixou um determinado bem, por isso que é a título singular. O inventário, ele pode ser aceito de forma expressa, quando a pessoa aceita, se mostra que aceitou, que isso é até comum, né? De forma tácita, mas o mais comum que se usa é de forma presumida. A pessoa der entrada os herdeiros deram entrada no inventário, ele aceitou esses bens, né? Essa herança. E, no caso da renúncia, a renúncia ela é um ato unilateral. O herdeiro que não quer a herança, ele não precisa do outro herdeiro dizer se ele deve aceitar, não querer ou não, ou querer. Ele faz por vontade dele. Ele não quer, ele expressa que não quer. E ela é indivisível também, a renúncia. Não é uma renúncia por parte. Ou renuncia ou não renuncia. E ela é incondicional. Ele não pode
o herdeiro, os outros herdeiros não poderiam impor condição para ele, esse herdeiro que quer renunciar, ter uma condição de renuncia por algum motivo. Não, a renúncia é incondicional. E ela é abdicativa, né, porque renunciou em favor do monte. E o que nós temos que tomar muito cuidado, porque tem muita gente, às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero renunciar em favor de um herdeiro. Isso não, alguns autores entendem como renúncia translativa, até falam, porque a pessoa aceita, mas cede para o outro herdeiro, para algum outro herdeiro. Ele está transferindo, está fazendo uma doação, não é ele não está renunciando. Então, o que temos que tomar cuidado é assim, muitas vezes o herdeiro fala assim, eu quero renunciar em favor de um determinado herdeiro, e deixa lá a renúncia, só fala sobre a renúncia, ela vai para o monte. Se ele queria beneficiar só um herdeiro, ele acabou beneficiando todos. Acabou não atingindo o objetivo que ele queria, aquele herdeiro que renunciou. Então, é uma coisa que temos que observar, né? Porque eu já até, em estudos assim julgados, eu já vi caso de se fazer renúncia, pensando que estava renunciando para uma determinada pessoa e não estava, né? Então, esse é um cuidado que temos que ter na renúncia. Agora vamos ao inventário propriamente dito no extrajudicial. Ele foi criado com a Lei 11.441 de 2007. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, essa lei, ela alterou os artigos que tratam de inventário, e o artigo também acrescentou artigo quanto à separação e divórcio no tabelião. Ela, alterando o artigo 982 do CPC, criou a possibilidade de se fazer o inventário extrajudicial, desde que preenchidos os requisitos, né? Eu trouxe até o artigo, como vai ser disponibilizado depois, aí vai estar o artigo já na sequência para ficar mais fácil para consulta depois, tá? Essa lei, ela acrescentou também um parágrafo, o parágrafo único, que determinava assistência de advogado. Só que a lei, ela só jogou assistência de advogado. E aqueles que não têm condições de ter advogado, de constituir um advogado? Aí teve que vir outra lei para melhorar, né? Porque faltou. Aí a Lei 11.965 de 2009, ela alterou, substituiu 2 parágrafos por esse parágrafo único. Então, aí ficou assim, no primeiro parágrafo, acrescentou a necessidade de defensor público para quem não tem condições de constituir advogado. E no segundo parágrafo tratou da gratuidade do ato, que é o que o doutor já havia falado, né, da gratuidade dos atos notariais, né? Aí estão os parágrafos aqui, o primeiro que fala sobre, para quem não tem condições, o defensor público, né? E o segundo que trata da gratuidade. Ela alterou também o artigo 983, modificando os prazos. Os prazos antes dessa lei eram 30 dias para dar entrada na abertura do inventário, e ele terminava, até a lei fala assim, ultimando lá atrás, ultimando nos 180 dias. Quer dizer, o inventário teria que terminar até 180 dias, lá atrás. Mas agora são 60 dias, agora não, já depois da lei, que a lei já até não é nova, mas já é até um pouco antiga, aí são 60 dias para abertura de inventário, e o prazo final até 12 meses, ultimando nos últimos 12 meses. E a lei também acrescentou o artigo 1031,
Só quanto, porque o artigo 1031, falava que a partilha teria que ser nos termos do Código Civil. E esse 1031, ele falava no Código Civil antigo. E aí só acrescentou que a partilha deve ser nos termos de 2015 do Código Civil de 2002, que é o atual. E a lei acrescentou também o 1124-A e os parágrafos que trata da separação e divórcio consensual no tabelião. Essa parte eu não vou falar porque nós só estamos sobre o inventário mesmo. Mas só para conhecimento, para informação, a lei alterou tudo isso. Então, aí quando a lei entrou em vigor, os tabeliães eles não faziam inventário. Então ficou assim meio difícil o que aceitar. Quais os documentos? Mesmo que as normas de serviço falassem alguma coisa, tinha tabelião que exigia uma coisa, outro que exigia outra, existia uma divergência em qual que está certo, né? Eu vou se exige um documento que o outro não exigiu, eu vou ficar procurando tabelião por tabelião? Não, teria que se organizar. Aí o CNJ, ele fez uma reunião para organizar uniformizar esse trabalho. Como que deve ser feito? Tem que ser padronizado, porque a gente não pode ficar correndo. O que é melhor? Aqui é melhor? Vou correndo de tabelião em tabelião para saber onde vão aceitar os meus documentos, né, que eu estou entregando, o que é, como é, fica difícil. Aí o CNJ ele se reuniu com a Corregedoria, com o Conselho da OAB, com a Associação dos Notários, e ele uniformizou o procedimento do inventário. E até criou a Resolução 35, ela uniformizou. Ficou, se eu vou num tabelião ou em outro, o procedimento é o mesmo. Ficou mais fácil de entender, porque também é um procedimento que ele tem que ele tem que seguir as normas, tudo certinho, mas não posso ficar um de um jeito, outro de outro. Tem que ser padronizado mesmo. E os requisitos para se fazer o inventário o inventário no tabelião é que todos sejam maiores ou emancipados, porque se é emancipado também é possível, e que sejam capazes. E também, como não há litígio no extrajudicial, todos os interessados devem estar de acordo. Se um herdeiro falar, eu não quero no tabelião, não pode, não tem como fazer, porque aí existe um litígio, um quer, outro não quer, não tem um consenso, né? E deve também ter a presença de advogado, como eu já falei lá, ou defensor público. Não pode ser lavrado o inventário no tabelião quando houver testamento. A lei fala assim, não pode quando houver testamento, ponto, só fala testamento. Aí teve que se entender que tipo de testamento tem que ser um testamento válido, porque se o testamento, até no começo, testamento era sagrado, não podia, não ia nem observar como que era esse testamento, o que aconteceu com esse testamento, né? E depois foi entendido que se o testamento foi revogado, é inválido ou ineficaz, aí pode sim, desde que se prove, mostra lá que ele já perdeu, ele não vale mais, ele não tem mais, falar assim, precisa observar esse testamento, desde que o testamento não tenha uma cláusula irrevogável, porque se ele for revogado, mas tem uma cláusula irrevogável, ele não pode, aí ele ainda é válido, então não pode ser feito o inventário com esse tipo de testamento. E, no caso, a exceção, como eu falei, de testamento, se o testamento é revogado,
ele também, se ele foi declarado inválido por sentença transitada em julgado já, porque se a sentença ainda não transitou em julgado, não dá para saber se ele vai ser declarado mesmo inválido. E nos casos de que ele se tornou, as cláusulas se tornaram ineficazes, aí nesse caso também pode, se não tiver aquela parte, se não tiver cláusula irrevogável. Aí pode ir para o tabelião. O prazo para recolhimento do ITBI, desculpem, do ITCMD, que aqui nós estamos falando, transmissão causa-mortes, não compra e venda, o prazo, porque a lei fala assim, abertura do inventário 60 dias. Então, pagamento com desconto, se depois da abertura do inventário eu fazer o pagamento em até 30 dias, eu tenho pagamento com desconto. Então, o total de dias são 90 dias. E nós temos até que tomar o cuidado, porque são 90 dias. Quando se falamos em dias, não se falamos em meses, né? Então, eu acho assim, são 3 meses. E o mês tem 31 dias, eu já perdi o prazo, porque eu passei dos 90 dias. Virou de um dia para o outro. Quando eu vou fazer a declaração de TCMD, fazer o pedido da guia, já vai sair sem desconto. Então, temos que tomar esse cuidado também, né? E a lei que trata do ITCMD, do recolhimento, é a Lei 10.705, de 2000, e ela trata do procedimento, né, e fala também ela traz o prazo também, porque esse prazo para o ITCMD é importante, o dia que nós demos entrada, porque a lei fala que é até 60 dias para dar entrada no inventário. Deu entrada depois dos 60 dias, tem multa de 10% sobre o valor do imposto. E após 180 dias, a multa fecha em 20%. O total de multa é 20%. Só que nós temos que tomar cuidado que não é só multa que nós temos aqui. Temos juros de mora e atualização monetária. Então, às vezes, acaba saindo um valor muito já prejudicial para o cliente. Então, temos que tomar, de repente, por causa de foi deixando para recolher o imposto um pouco depois, acabar o cliente saindo no prejuízo, a menos que não tenha condições de recolher dentro do prazo de desconto ou do prazo sem multa, né? Não podemos fazer nada, mas se tem condições, já providenciar logo o recolhimento. A declaração de TCMD, ela é pela lei, né, que eu falei, e a declaração, até antes, logo quando quando se iniciou a lei, ela era um pouco diferente do que é hoje. A declaração nós temos que fazer pela internet, só que no início a gente arquivava, a gente pegava essa declaração com os documentos, juntava todo o documento, ia no posto fiscal, dava entrada no posto fiscal e ele dava, depois nós íamos buscar uma certidão para levar para o tabelião. Agora mudou, já faz até algum tempo que mudou. Nós fazemos a declaração de TCMD normal e entrega para o tabelião, ele que vai arquivar esse documento lá, ele que vai buscar, vai informar o posto fiscal do recolhimento. E como é uma declaração, nós temos até também que tomar muito cuidado quanto ao valor, para não se fazer valor errado, que também é responsabilidade do advogado, o recolhimento, observar o valor do imóvel, passar para o cliente o valor certinho, o valor que ele tem que recolher, que é 4%, aqui em São Paulo, né? Sobre o valor do bem, e aqui em São Paulo o valor do bem é considerado o valor venal de referência, não o valor venal comum, como em outros estados, e desde 2005 que é o valor venal de referência.
Então, temos que observar isso também, porque, de repente, recolher com valor venal comum, aí o posto fiscal vai falar que o recolhimento foi menor, no caso, já foi arquivada no tabelião, até se descobrir que o valor foi recolhido a menor, o cliente vai falar assim, como agora eu vou ter que pagar essa diferença? Veio uma notificação para eu pagar? Né? Então, temos que tomar esse cuidado também. Né? E o tabelião, ele que fiscaliza o recolhimento do ITCMD agora, porque, como eu vou arquivar no tabelião, não é como antes, que eu tinha que levar para o posto fiscal e eu já pegava a informação. No caso do inventário no tabelião, ele não aplica a regra de competência prevista no artigo 96 do CPC. Seja qual for o domicílio do autor da herança, eu posso escolher qualquer tabelião do Brasil. Não preciso ficar presa ao domicílio, último domicílio, como é no fórum, ou então situação dos bens. E até também, eu acho até que é correto mesmo, porque nós estamos falando de tabelião, não do fórum. Então, a lei que regula os serviços de tabelião, de registro, ela fala que é livre a escolha do tabelião. Então, a lei não poderia vincular ao 96 do CPC mesmo, por isso que é livre mesmo, pode escolher qualquer tabelião. No caso também, no início, quando se falava no inventário no tabelião, tinha aquele dificuldade de entender, precisa de inventariante? O tabelião até falava assim, quando a gente ia dar entrada no inventário lá, os documentos, ele falava assim, doutora, só para constar aqui no inventário que precisa de nomear uma pessoa inventariante. Só que o inventariante é uma pessoa importante no inventário. Ela precisa, muitas vezes, ir na Receita Federal e buscar documentos que nem sempre os órgãos entregam para qualquer pessoa. Se não é o cônjuge, os órgãos pode ser que não vão entregar. Então, essa nomeação depois foi entendida assim, que essa nomeação ela já tem que ser logo, e no caso de uma necessidade, ela pode ser feita antes de ser lavrada a escritura de inventário, ela pode ser feita por uma escritura específica de nomeação de inventariante, porque aí a pessoa tem aquele documento para levar no órgão que vai precisar. No início, o tabelião, quando a gente já dava entrada nos documentos, lá ele fornecia um documento que dizia que ia ser lavrado o inventário lá e que essa pessoa precisava daqueles documentos. Só que isso não era uma certidão, era só uma declaração, uma simples declaração. Poderia, Receita Federal mesmo, que é um órgão mais difícil de se buscar documentos, poderia nem aceitar esse documento. E aí depois entendeu-se que é possível fazer uma escritura específica de nomeação de inventariante. E essa escritura tem que ser assinada por todos, né? Ou então a nomeação no inventário mesmo, se não há necessidade de buscar qualquer coisa, né? O procurador, o inventário ele também pode ser feito por procuração. E esse procurador ele vai ser vai representar todos os herdeiros, e temos que tomar cuidado com o procurador, porque o procurador ele vai representar todos os herdeiros e ele tem poderes, então temos que tomar cuidado com a procuração em si, porque eu faço assim, quando eu vou fazer, se tem um procurador, eu peço para o escrevente, qual a minuta de procuração, porque como ela é específica, de repente eu trago uma procuração que faltou um item.
o tabelião fala assim, mas essa procuração está incompleta, não é isso, não, às vezes não quer que vá, então o tabelião, vai ser por procuração, me dá sua minuta, eu vou conferir a minuta, passo para o tabelião onde a pessoa vai fazer a procuração, porque às vezes não é no mesmo lugar, para levar uma procuração de acordo com o que eles determinam lá, porque até também porque eu não quero criar dificuldade, né? Porque eu estou lá para resolver o problema do meu cliente e o meu interesse, de acordo com a lei, claro, com as normas, mas o meu interesse é resolver o problema. De repente, eu chego com uma procuração lá, não é essa que está faltando, porque tem gente que traz procuração de outros municípios, de outros estados, e chega lá, não está faltando alguma coisa, então, tomar sempre o cuidado de conversar com o tabelião, com o escrevente, que você vai fazer a escritura, como que vou fazer, que modelo de procuração, para não ter problemas, né? E aí fica muito melhor, muito mais fácil, né? E o procurador, o advogado que vai assistir às partes, ele não pode ser o procurador, porque não pode acumular 2 cargos ao mesmo tempo. Ou o advogado assiste às partes, ou ele é o procurador das partes. Então, isso é uma coisa que é bem clara, não tem dificuldade, né? No caso, eu até costumo falar, até com o doutor Zaquimi, né, do autor da herança, que quando eu iniciei, eu tinha muita dificuldade. Eu achava, quem era o autor da herança? Né? Eu achava que o autor da herança seria as partes. Aí, não, depois de muito tempo, muito assim, estudo, o autor da herança é o falecido. Até eu achava assim, mas ele já é falecido, como que ele é o autor da herança? Então, eu sempre gosto de falar do autor da herança. Ele é falecido, pode ser que isso não tenha sido dificuldade para ninguém, mas eu achei, assim, sempre trago essa informação, porque parece coisinha, mas é importante. O que nós vamos fazer, nós temos que saber exatamente o que estamos fazendo, porque senão como vamos orientar nosso cliente, né? Precisamos saber exatamente. Então, o autor da herança, ele não é parte, mas ele deve ser devidamente qualificado. E se ele é casado, deve constar regime de bens. Se ele é viúvo, deve constar que ele é viúvo. E deve constar viúvo de quem? Sempre nós temos que levar o maior número de informação possível, porque se a escritura sai faltando informação, é prejuízo para todo mundo, né? Porque para as partes que, de repente, chega no registro, dá algum problema e não registra, e também para nós, que nós queremos mostrar um serviço bem feito, a parte vai chegar e falar assim, mas faltou informação, você não viu, né? Então, coisas que são cuidados que nós temos que ter e sempre acrescentando mais cuidados, porque quanto mais, melhor, né? E na certidão, também deve constar a certidão de óbito, e as certidões, agora, elas vêm com número de matrícula. Então, deve constar esse número, mas se for certidão antiga, constar as folhas, o número da certidão, deve constar onde foi, que cartório, que cartório de pessoas foi expedida, e deve constar também, principalmente, porque a lei lá fala que não pode ter testamento, que não deixou testamento. As partes, agora, as partes são o cônjuge sobrevivente e os herdeiros. No caso do tabelião, do inventário no tabelião, no início tinha aquela dificuldade, companheiro, como que fica a situação do companheiro que não tem não tem uma certidão de união estável, depois até ficava aquela dificuldade, aceita ou não aceita, mas depois já ficou entendido que aceita sim, desde que todos os herdeiros concordem, porque a gente aqui estamos falando de que não tenha litígio. Se tiver alguém que não concorda, não quer que conste o companheiro do falecido, não vai ter como discutir aqui, aí vai para o inventário no fórum.
E as partes elas devem ser qualificadas também na escritura, né? As partes e os cônjuges, com os números de documentos, a qualificação completa. Aí aqui também é um item importante. O inventário ele pode ser feito pelo cessionário. Isso acontece quando os herdeiros, como eles já adquiriram, como eu falei lá, a partir do óbito, eles já adquiriram, isso é até comum, em lugares assim mais pobres, é bastante comum o herdeiro já transferir por cessão de direitos. Faz um contratozinho de cessão de direitos e transfere o direito, o imóvel que ele ia receber, ele transfere para um terceiro, e aí, nesse caso, esse terceiro teria que esperar fazer o inventário para depois fazer uma escritura de venda e compra. Aqui não, no tabelião de notas, pode-se fazer o cessionário, ele faz o pedido de abertura de inventário, e nessa escritura vão constar 2 atos. O inventário, propriamente, né, que é o primeiro ato, e a cessão de direitos. Então, são também 2 recolhimentos de emolumentos, porque, mesmo que saia em um papel só, são 2 atos. 2 atos são cobrados 2 atos. 2 emolumentos da escritura de inventário e da escritura de cessão de direitos. Os impostos também, 2 impostos, ITCMD e TBI, na cessão de direitos. Se a cessão é onerosa, se a cessão é gratuita, e TCMD também pela doação. Mas, geralmente, no caso aqui, os herdeiros já passaram bem para frente, que querem pegar o dinheiro, né? Então, geralmente, na maioria, pelo menos todos os casos que eu fiz, a cessão foi onerosa, já resolveram, antes de... Só vem com já o contrato, e agora o que eu faço? Primeiro, resolver essa parte do inventário para transferir. Então, essa possibilidade é até mais rápida e segura também, porque eles já adquiriram e ali mesmo, naquele ato, eles já transferem, que muitas vezes os herdeiros transferem por cessão, somem, vão para outra cidade e aquela pessoa ficava desesperada para buscar eles para transferir por escritura. Uma adjudicação compulsória é difícil nesse caso, porque não existe a continuidade, lá no registro está em nome do falecido, e quem transferiu não foi o falecido, fica uma coisa difícil. Então, nesse caso, fica até tranquilo para o cessionário, né? Os bens são todos aqueles bens que têm um valor econômico. Até trouxe aqui os bens quais são, mas os bens é aquilo: imóvel rural, urbano, animais, no caso de fazenda, tem animais. Todos os bens são todos aqueles que têm um valor econômico e que possam ser identificados. Porque se a pessoa tem um bem que não tem como identificar, não tem como entrar na escritura de inventário, né? E eles devem ser qualificados, os bens, e especificados por documento, igual os mais comuns, automóvel, imóvel, a gente conhece os documentos, fica mais fácil, mas outros bens, eles já são mais difíceis. Se não tiver documento, não tem como entrar no inventário. Os impedimentos. O início que eu falei dos requisitos, que aí tinha que ser maior, capaz, não ter inventário, e aqui são os impedimentos. O que impede de se fazer o inventário no tabelião de notas? Estão nas normas de serviço, porque tem alguns casos que é possível fazer, mas quando existe débito municipal ou federal, não é possível fazer o inventário no tabelião, desde que quite os débitos primeiro para poder fazer esse inventário. E bens fora do país também não é possível. E até li bastante para ver se tinha tido alguma alteração, não teve, continua desse jeito.
Então, no início, o inventário, quando o imóvel, no registro de imóveis, estava registrado uma área construída, e no IPTU tinha uma área maior, porque geralmente a pessoa constrói e não constrói de forma irregular, não deu entrada na prefeitura a construção, a prefeitura lança essa construção de ofício já para cobrar o IPTU, mas o registro de imóveis não aceita averbar essa construção porque ela não é regular. Para averbar no registro de imóveis uma construção, ela tem que ser regularizada perante a prefeitura vai dar uma certidão de regularidade da construção, vai ter que sair buscar na Receita Federal uma CND para levar essa documentação para o registro de imóveis para averbar a construção. E muitas vezes a pessoa constrói e não faz nada disso. Aí, quando chega no inventário, quando vão pegar os documentos, vão ver matrícula com uma área, IPTU com outra área, diferente. No início, os tabeliães não aceitavam, achavam que era impedimento fazer uma escritura com diferença de área. Logo depois, já se entendeu que pode sim, desde que conste a cláusula que será regularizada posteriormente. Porque aí a pessoa não tendo condições, depois ela vai lá e regulariza essa área. Então, já pode logo no começo, já entendeu que podia. Mas ainda até conversei com a escrevente que eu faço, ela falou que tem registro de imóveis que se recusa a registrar, dizendo que tem divergência de área. Mas não são todos, a maioria entende que com essa cláusula constando que será regularizada, pode-se fazer, não tem problema nenhum. Agora, a questão dos emolumentos. Os emolumentos, eles são, até aqui em São Paulo, é regulado pela Lei 11.331 de 2002, e ele é considerado o valor declarado. A lei até fala assim, que o valor dos emolumentos, a base de cálculo para os emolumentos é aquele valor declarado e observar sempre o maior valor. E aqui em São Paulo, como tem o valor venal de referência, os tabelionatos consideram a base de cálculo o valor venal de referência, não o valor venal comum. E para os automóveis também o valor é pela tabela FIPE. E esse valor venal, quando se tem meação, aí vai somar todo o valor dos bens que entraram no inventário. Se tem meeiro, exclui a meação, o valor é da metade, sempre da metade. Se o tabelião falar que não, que é do total, não, é da metade, e até nas normas de serviço dos tabeliães e registro, fala que o valor é excluindo a meação. Então, não pode querer falar que é do total que está declarado, né? E, no caso de inventário, de escritura de inventário negativo, é o valor mínimo lá da tabela. No caso da gratuidade dos registros, dos atos, até o doutor Daniel, né, falou sobre a gratuidade, ela é aplicada, sim, só que para o nosso caso, nós estamos levando um cliente para o tabelião. Eu acho que, no meu entendimento, cada um pensa de um jeito, que se a pessoa tem condições de pagar os honorários advocatícios, por que ela não, eu vou falar que ela não tem condições de pagar os emolumentos? Então, se é uma pessoa que não tem condições, eu indico para ela a Defensoria Pública, que lá ela vai receber o mesmo serviço, né? E o mesmo serviço assim, vai atingir o objetivo, né? Vai ter a escritura e não vai ter custo nenhum. Mas se ela está pagando os honorários, eu vou falar para ela, olha, o tabelião tem também o custo dele, então já
fica ciente, né? E, no caso, se a pessoa declarar que não tenha condições e o tabelião verificar que existe condições, ele comunica o fato ao juiz corregedor, e uma declaração dessa é uma declaração falsa, né? Então, a pessoa aí, se ela ela tem condições dizendo que não tem, ela está até incorrendo em crime, né? Então, tem que tomar esse cuidado também de falar para a pessoa, se vai para o tabelião, vai ter que pagar os emolumentos. Aí eu sempre faço assim, eu vejo pelo valor venal, pelo monte mor, o que é melhor para o cliente. Vai sair mais barato no tabelião? Então, vamos para o tabelião. Vai sair mais barato no fórum? Vamos para o fórum. A não ser que a pessoa chegue e fale assim, não, eu quero ir para o tabelião porque eu quero rapidez. Porque no tabelião, no máximo 30 dias, a escritura já está na mão, né? Dê entrada nos documentos, marco rápido para assinar, e fez a escritura, vai para o registro de imóveis, exagerando, voltando do registro de imóveis uns 40 dias. Porque até o registro de imóveis também eles dão prazo de 15 dias, mas já está saindo com menos de 15 dias. Então, temos que tomar esse cuidado de ver o que é melhor para o cliente. Em vez de o cliente querer fazer uma declaração que não retrata a realidade, então vamos ver o que sai mais barato, o que fica melhor, né? Também porque no fórum não está demorando mais todo aquele tempo que demorava antigamente, depois que foi muita coisa para o tabelião, está sendo até muito mais rápido no fórum. Eu até tive, esses dias, um inventário que saiu em 6 meses. Então, já, para quem não tem tanta pressa, 6 meses é nada, né? Porque demoravam 3 anos o inventário. No fórum de Santo Amaro também sai. Não? Em 6 meses. Ele é autuado em 6 meses. Nossa. Você peticiona hoje, autua depois de 6 meses. Ah, então esse eu não conheço. É um outro nível de estrutura judiciária. Inspirado em Marte. Como você nunca chega em Marte, você não consegue também ver o fim do processo lá. Lá no fórum do Tatuapé é bem mais rápido, então. Principalmente quando é na terceira vara. A terceira vara da família é bem rapidinha. Eu acho que foi 6 meses no máximo que eu peguei o mais rápido. O que a gente fala hoje, um dos grandes problemas, a gente brinca, mas é uma verdade, um dos grandes problemas no Tribunal de Justiça hoje, em se tratando da capital, São Paulo, é exatamente o Fórum de Santo Amaro. É uma realidade. Você peticiona, a sua petição é autuada depois de 3, 4, 6 meses. É um tempo muito grande. Eu não estou culpando, eu estou relatando um fato, por conta da enormidade de processos que tem lá. Né? E você chega para perguntar, minha petição, doutor, deixa eu só ver, de qual é o mês? Mês o quê? Mês o doutor peticionou? Foi em fevereiro. Doutor, nós estamos acabando de autuar janeiro ainda, a sua é a próxima. Então, veja, eu compreendo, mas é um problema. Falta servidores, falta estrutura judiciária, uma série de coisas, né? Então, a gente relata, até brinca, mas é uma infelicidade. Mas, para isso, a gente também tem ajudado, a Ordem tem ajudado, como no projeto de Mãos Dadas pela Justiça, do mutirão e tudo. E tem procurado também, da nossa parte, aí de ajuda nesse sentido. Fica à vontade, pode continuar. Então, vamos desconsiderar o prazo, porque esse prazo é para o Tatuapé e para a primeira vara da Vila Prudente, que também é rápida. A segunda também demora uma juntada de 3 a 4 meses. Então, o importante é ir para o tabelião se for possível para as partes, né? Porque nem sempre é possível, como eu falei. As retificações, no caso, o inventário, mesmo lá, mesmo no fórum, se tiver algum erro, ele pode ser retificado. Aqui no tabelião também pode ser retificado por escritura pública de novo. Saiu a escritura pública de inventário.
tem algum erro, geralmente vai se descobrir o erro lá no registro de imóveis, faltou alguma coisa ou algum nome trocado. Eu nunca tive esse problema, mas às vezes acontece, né? Então, se acontece, tem que ser retificado esse erro. E ele pode ser retificado por escritura pública também. E, nesse caso, o advogado ele pode ser o procurador das partes. Não precisa as partes voltarem para o tabelião. O advogado vai assinar por todos e leva essa escritura para onde houve o erro. Se fosse o caso do registro, por exemplo, aí leva junto a escritura de inventário, junto com essa escritura de retificação, para poder fazer o registro. Ou, no caso de num banco, uma conta que saiu o número errado, vai levar essa escritura de retificação também, junto com a escritura de inventário. Também é possível fazer a escritura para levantamento de pequenos valores, como o alvará judicial, que a gente lá no fórum pede o alvará judicial só para pequenos valores, aqueles falecidos que não deixaram bens, mas tem conta em banco, tem fundo de garantia, era empregado e tem algum valor a receber, também é possível se fazer a escritura para retirar esses pequenos valores. A escritura também ela deve constar, como eu até falei da retificação, no finalzinho lá da escritura, ela deve constar que ficam ressalvadas os erros e omissões e direitos de terceiros. Como no inventário judicial, o juiz, quando dá a sentença, ele diz assim: homologo por sentença a partilha de folhas tais, e põe lá embaixo ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros. Porque, como o inventário ele transita em julgado assim, em parte. Se tiver um erro, esse erro não pode ficar lá sem solução, tem que se resolver isso. Então, é possível, deve-se constar essa ressalva. E no caso também de adjudicação, quando existe um único herdeiro, aí consta que esse herdeiro adjudica para ele todos os bens do inventário. Porque como não é aqui o único herdeiro, não vai constar da partilha, vai constar da adjudicação, que os bens do de cujos o herdeiro adjudica todo. A escritura, ela, como já até fui falei sobre a transmissão. Ela é suficiente para transmitir o domínio, seja no registro de imóveis, seja no D3, seja nos bancos. No início, os bancos eles tinham muita dificuldade. Eu tive até no Itaú mesmo, tive que ir lá conversar com o gerente falou assim: eu vou falar com o jurídico, depois você vem... o herdeiro vem receber, porque não aceitava. Agora já é comum, então não existe mais essa dificuldade. Mas no começo foi difícil, porque falava assim: mas uma escritura, isso é um inventário, aquela coisa. A lei seguiu, mas nem todos acompanharam. Aí depois formou o entendimento que é isso mesmo, e não depende de homologação judicial. Que queriam, mas e o que o juiz falou? O juiz não depende, ela por si só ela serve para todos os órgãos, para resolver, para transmitir para os herdeiros, como consta na escritura. Outras possibilidades de inventário também no tabelião, que até falei do inventário negativo. Esse inventário negativo acontece muito assim: se o falecido tinha bens não tinha bens e deixou dívidas. E como as dívidas dele, os bens respondem pelas dívidas, para mostrar para os credores que ele não tinha bens, então a dívida não tinha bens, não tem o que
como responder, né? E também no caso de se o cônjuge vai se casar novamente, para ele poder utilizar o regime de bens, a comunhão parcial, também pode-se fazer a escritura negativa, porque senão ele tem que, de acordo com o Código Civil, ele tem que ir para a separação obrigatória de bens. E, no caso, também é possível o inventário parcial. Só que o inventário parcial, porque o inventário ele deve ser da totalidade dos bens, mas como, por dificuldades, às vezes, a pessoa precisa fazer o inventário parcial. Só que deve-se observar que ele deve arrolar todos os bens, falar lá, constar no inventário todos os bens, e vai ter que se justificar por que está fazendo a partilha parcial. Porque se não for arrolado todos os bens, é um caso de sonegação, de partilha, não está declarando todos os bens. Então, as normas de serviço entendem que é possível, mas desde que arrole todos os bens e justifique a necessidade dessa partilha parcial. E aí, no caso, também é possível lá, fazer a escritura de sobrepartilha. A sobrepartilha, assim, muitas vezes, pelo menos os casos que eu vejo, a pessoa já fez o inventário lá e tinha algum dinheiro a receber que não sabia, né? Já estava esquecido, e aí teria que fazer essa sobrepartilha para partilhar esse bem diferente que não tinha conhecimento. E mesmo que foi feito o inventário lá atrás, no fórum, eram menores os herdeiros, agora, se todos são maiores, pode-se fazer essa sobrepartilha no tabelião. Preenchendo os requisitos, é possível. Os documentos necessários, os documentos, eu trouxe até uma lista, não sei, eu acho que nós vamos disponibilizar, né, Zaquime? Então, acho que não precisa nem anotar, porque é muita coisa. Como nós vamos disponibilizar o material, não tem necessidade de ficar anotando, mas os documentos são aqueles comuns. O falecido, certidão de óbito, RG, CPF, CND federal, que é aquela, até trouxe o site onde a gente consegue pegar a CND, a certidão negativa de testamento, que essa é muito importante, e ela tem que ser no original. Se for para... A parte não vai ter necessidade de ficar com essa certidão, então põe no original, ou então tem que ser cópia autenticada. E dos herdeiros, RG, CPF, certidão de nascimento, se casado, os documentos também dos cônjuges, né, o certidão de casamento, o cônjuge sobrevivente também, RG, CPF, certidão de casamento, se casado com outro regime que tenha pacto antinupcial, também deve ter o pacto juntar o pacto antinupcial. O documento dos bens, a matrícula do imóvel. No caso, no início, a matrícula do imóvel era exigida 30 dias. Vale por 30 dias a matrícula, é assim que consta na matrícula. No início do inventário no tabelião, eles exigiam assim. Depois mudou o entendimento. Falava assim, matrícula depois do óbito não precisava ter 30 dias. Agora já voltaram, já faz um tempo que entenderam, não, tem que ser 30 dias mesmo, porque a gente não sabe o que aconteceu, né? De repente, só porque depois do óbito se houve algum problema ali. Então, tem que ser 30 dias mesmo. Eu junto sempre a cópia da escritura também, até para comparar, para ver se não tem nenhum errinho lá, ou se é isso mesmo que está no registro de imóveis. Ali na escritura está constando a qualificação certinha do imóvel também, para comparar com a matrícula. E no caso dos bens móveis, os documentos que comprovam. No caso de
De carro é fácil, mas os outros bens móveis tem que ver se é nota fiscal, um documento que comprova o bem, porque se não tem que comprovar, não dá para pôr no inventário. E a guia também de TCMD, ela tem já a guia recolhida com a declaração do ITCMD, o demonstrativo do cálculo, e a CAT 15, que trata do ITCMD, ela fala dos documentos que devem ser juntados. Aí ela fala de RG, CPF do inventariante, só que esses documentos eles vão ser juntados lá, vão ser arquivados. Então, no ITCMD vai estar lá junto, porque vai ficar arquivado no tabelião. Então, esses outros documentos estão lá no tabelião também, todos arquivados. E, no caso, o tabelião ele arquiva ou é microfilmado, né, esses documentos todos. No caso do imóvel rural, esse é um pouquinho diferente, porque ele não é a matrícula, é o certificado de... Eu até trouxe por extenso, porque a pessoa olhar CC... IR, às vezes, falava, o que é isso? Então, está por extenso, certificado de cadastro de imóvel rural, emitido pelo INCRA, e os últimos 5 impostos territorial rural. E a escritura também, se tiver, no caso, se for tem que ver qual é o documento, porque o imóvel rural ele é um pouco diferente, algumas vezes diferente. Às vezes a pessoa tem até uma escritura de posse, aqueles imóveis rurais antigos têm uma escritura de posse, tem que ver se está tudo certinho, se um descreve igualzinho o outro. Então, é bom nós termos aquele cuidado de olhar os documentos. Parece ser... cansativo, mas é importante. Os documentos ali é tudo para o inventário. Então, temos que tomar bastante esse cuidado de ver como é até interessante, até instrutivo, porque eu acho assim, interessante uns documentos antigos, como faziam antes, lá atrás. Muitos imóveis não eram nem descritos direito, a área eles colocavam mais ou menos 250 metros quadrados. E eu gosto de ver esses documentos, porque é uma coisa assim, bem histórica, uns documentos antigos. Os outros bens, eu até falei, né? Dos outros bens, é o documento que identifica ele nos automóveis, esse é fácil, é o documento de propriedade. Eu terminei já, não tenho mais. Então, eu acho que é isso.